Bom dia, olha só que legal, né? Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu amo culto pela manhã, eu amo esse espaço que a gente compartilha. E igreja cheia, cara, que legal, muito massa, muito massa, muito massa. Louvado seja Deus, né? E que bom que o Brasil passou para esse culto ser de manhã. Não pelo Brasil, mas pelo culto ser de manhã, entende? Meus irmãos, a gente falou no mês passado sobre Eu Sou Mesmo Cristão, uma série bem legal. Então, se você perdeu alguma coisa, todas as mensagens estão no nosso canal do YouTube, tá? ICHJ Online, você acessa lá. Todas as mensagens, foram cinco mensagens compondo essa série, muito bacana. E não foi uma série com um pastor único. Pela primeira vez a gente variou os interlocutores. Foram 5 mensagens bacanas. E hoje a gente inicia mais uma mensagem, uma série de mensagens. A gente vai falar sobre relacionamentos redimidos. Eu inicio essa série e aí depois pastor Mano, pastor Mateus complementam. Vai ser todo mês de julho e eu quero te desafiar a não perder nada, a não perder nenhuma dessas mensagens para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse tema, sobre essa temática, tá? Claro que cada pastor vai escolher o seu tema, a sua maneira de ministrar, mas a gente vai seguir nesse caminho, nessa jornada de relacionamentos redimidos. Amém? Então vamos lá, eu quero começar te convidando para abrir a Bíblia em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Que decepção, cara. Ontem a gente foi para a posse do pastor Ângelo, lá no Parque Solidade. Mais um pastor que sai daqui para dirigir um trabalho muito legal. E lá fomos servidos água de coco. Mas aí o pastor dessa igreja não tem privilégio não, tem que ser água mineral mesmo. Estou brincando, irmão. Muito obrigado, viu? Muito bom água mineral. Água mineral não, água adicionada de sais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Diz assim: Entretanto, eu estou na NVI, tá? Entretanto, nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam uma igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação.
Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos mais juízo, não receberíamos juízo. Contudo, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, uma igreja com todos os dons, diversos dons, uma igreja próspera aos olhos dos homens, mas cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de situações que precisavam de redenção, que precisavam de correção. E o apóstolo Paulo traz justamente essas instruções. O apóstolo Paulo traz essas instruções para aquela igreja. Falando sobre a ceia do Senhor, falando sobre a mesa que de novo está posta diante de nós. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A mesa, para mim em especial, tem um significado muito precioso. Por conta dos meus pais serem separados, eu convivi com minha mãe por um tempo, com meu pai por outro, com minha avó paterna alguns anos, com minha avó materna outros, com a tia por parte de mãe, outra tia por parte de pai. Então eu vivia em várias casas e experimentei várias situações. Só que quando eu ia para a casa da minha vovó Betinha, vovô Quintela, tinha algo especial, porque a mesa ali era um espetáculo. O que eu não tinha em casa, minha mãe ou na minha tia, mas com esses avós, primeiro que era um banquete, primeiro eram 14 pessoas na mesa, era uma mesa gigante. E a refeição era algo de fato sagrado para os meus avós. A gente chegava à mesa, tinha que estar de camisa, não podia estar sem camisa. Todos ficavam de pé enquanto os outros vinham chegando. Só podiam sentar-se após todos estarem na mesa. Obrigado. Todos estarem na mesa, ou à mesa. Após fazermos uma oração, e aí todo mundo sentava. E como a mesa era muito grande, a gente não se levantava mais. A gente colocava a comida que estava próxima a gente, lá arroz, feijão, macarrão, e nessa mesa em especial tinha tudo, arroz, feijão, macarrão, aí a gente botava no prato, esperava todos botarem daqui, todos botarem ali a carne, a farofa, o ovo, depois trocava, né? Enfim. E aquela mesa, cara, tinha uma reverência muito legal. Era um respeito muito grande. Primeiro que ninguém podia chegar sem camisa, aquilo já me chamava muita atenção. Segundo, que era um banquete, né, coisa que eu não tinha em outros lugares. E terceiro, que eu via como os meus avós lidavam com aquela situação e aproveitavam esse tempo de meia hora, de uma hora, para vivenciar, para experimentar, para proclamar experiências familiares ali. Ali, naquele momento, eu percebi que o significado de família vai muito além do sangue, do DNA. O significado de família, para mim, ali, passa muito, muito, muito pela disposição de sentar junto e compartilhar a vida. Para mim, a partir daquele tempo, eu via que mesa é o coração de um lar. Mesa fala muito mais do que outras experiências. Aqui, quando a igreja de Corinto se reunia, eles já não viviam mais a comunhão da mesa, da ceia, a familiaridade dessas experiências, e ali havia se tornado um lugar de egoísmo, cada qual pensando em si. Em vez deles refletirem uma família
redimida, eles estavam refletindo uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, uma sociedade orgulhosa, soberba. E aí, quando eu olho para esta realidade lá do Corinto e a preocupação de Paulo, eu percebo que se fosse hoje, é como se a gente preparasse um jantar. As pessoas com mais condição chegariam mais cedo, trazendo os seus jantares ou manjares, comiam tudo, e o que sobrasse, literalmente as sobras, ficavam para os trabalhadores cansados, escravos, pobres. Quando eles chegassem, eles comeriam o que tivesse. Se tiver, come. Se não tiver, não vai comer. Hoje, a gente inicia essa série de mensagens olhando para como o Evangelho confronta as nossas divisões, como o Evangelho cria uma nova família ao redor de uma única mesa. A única mesa do Senhor, gerando e criando vida e experiências a partir de cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 11, é o texto que nós vamos conversar. O primeiro ponto que eu destaco é que essa mesa em Corinto se tornou um lugar de divisão. E aí é um problema. Quando a mesa se torna um lugar de divisão, o maior pedaço é o meu. Eu quero a coxa do frango. Quando a mesa se torna divisão, é um problema gigantesco. Às vezes eu ficava pensando, talvez, na minha casa, com a minha mãe, que era café da manhã, pão com café, almoço, arroz com ovo, merenda, pão com café, e jantar, pão com café, tivesse menos problema do que em outros banquetes. Com os meus primos, quando eu morei com eles, por exemplo, 3 filhos homens, de uma família que tinha condição, eles brigavam pelo maior pedaço da carne, porque tinha tudo ali, já era uma terceira mesa, tá? Já não é mais dos meus avós, nem a da minha mãe, mas de uma família que me cuidou e, enfim, me educou por um tempo. Mas existiam muitas brigas entre os irmãos. O banquete e a mesa, que deveria ser bênção, tornava-se ali divisão. É sobre esse contexto que o Paulo começa falando aqui nos versículos 17 até mais ou menos o 22. Como é que funcionava a ceia do Senhor na igreja primitiva? Existia uma festa, a festa do ágape, ou festa do amor, onde eles se reuniam para compartilhar, para ajudar os pobres, para trazer alimentos, e todo mundo comia exatamente igual. O que tinha na mesa, qualquer um podia pegar, podia comer, independente da classe social, independente da situação, independente do contexto, todo mundo podia chegar e comer. E em um dado momento dessa festa, eles separavam o pão e o vinho para agradecer a Deus, lembrando do sacrifício do Senhor e fazendo esse momento. Fazer isso em memória de mim, pega o pão, abençoa, consagra, na verdade, o pão e o vinho, e aí eles faziam a ceia. Então, de novo, era uma festa, onde cada qual levava comidas e todo mundo comia igualmente. E durante esse momento de festa, a festa do ágape, eles reservavam um tempo para a ceia do Senhor. Mas em Corinto, a igreja cheia de dons, a igreja com Paulo, Apolo e Cefas como líderes em algum momento, essa igreja de Corinto falhou na festa do ágape, falhou na festa do amor. Alguns traziam as suas próprias comidas, a sua quentinha. Vamos para a festa do ágape? Vamos. É para levar a comida? Pois eu vou levar, mas vou reservar o meu aqui. Vou levar, mas eu como o meu. Vou levar, mas a picanha vai ficar aqui para mim. E eles começaram a chegar antes de todo mundo, porque eles tinham, sei lá, de repente, horário flexível, né? Chegava mais cedo, comia ali e tal. E se sobrasse, o pessoal
comia depois. Não era o propósito da festa do ágape, mas os coríntios faziam dessa forma. E aí entra o Paulo com um julgamento, né, uma acusação aqui de um pecado relacional. No versículo 17 ele fala assim, entretanto, nisto que vou dizer, eu não vou elogiar vocês. Eu vou escrever, mas não é de elogio, tá? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só que louco. A festa do ágape, o momento de comunhão, o momento de celebração, estava fazendo mal, trazendo danos para os irmãos, para a comunhão, ao invés de benefício. Aí no versículo 21, Paulo fala assim, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ora, se a ideia era compartilhar de forma igualitária, os irmãos do Corinto se deram um desperto. Meu irmão, quer saber? Eu vou ficar trabalhando, eu vou ficar servindo esses caras que não ajudam em nada, que não trazem nada, que não tem nada para oferecer. Eu vou mais cedo para aproveitar o espaço do culto, o espaço da festa. Vou comer sozinho o que eu levar. Se sobrar, fica. Se não, não posso fazer nada. Eles que levem o que eles quiserem. Em Corinto, isso não funcionou. E o Paulo relatou esses pecados relacionais. E quais seriam esses pecados relacionais? O texto está me sugerindo duas coisas. Primeiro, desonrar a igreja com indiferença. Eu me sentindo maior ou melhor do que o outro. Se você olhar esse contexto, pelo menos até aqui, de 1 aos Coríntios, você vai ver já essa divisão desde o início. Desde o início já começa uma divisão. E essa indiferença sendo aflorada na festa do ágape. O outro pecado é que os desfavorecidos, ou os menos favorecidos, ou os pobres, ou os escravos, estavam sendo anulados pelo propósito daquele momento. Pessoas até estavam lá, ou até participavam daquilo, mas era quase que uma exclusão. Pouco me importa se eles vão chegar, pouco me importa o que eles vão comer. Se chegar, e se tiver, eles comem, se não, paciência. Ou seja, essa indiferença, essa falta de consideração, Paulo reputa como um pecado existente naquela igreja. E aí tem um outro ponto, está no versículo 20. Olha quão grave o que Paulo fala aqui. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Imagina aí, meu povo. Eles vão se reunir para a festa do amor, para celebrar, para abraçar, para estar junto. Mas o Paulo fala, cara, que legal, mas não serve de nada. Porque vocês não estão fazendo com o propósito correto, com a intenção correta, com a motivação correta. Paulo está dizendo que não se reúnem para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque simplesmente eles viviam um pensamento, uma atitude egoísta, pensando somente em si. E dessa forma, o significado da ceia do Senhor, da festa do ágape, da celebração de amor, era anulado. Não servia mais para nada. Eles estavam usando esse tempo comunitário, esse tempo de comunhão, esse tempo de espaço público para fazer diferenças, para humilhar os irmãos. E aí, o Paulo reforça lá no versículo 21, a sua própria ceia. A sua própria... Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, versículo 20, porque cada um come a sua própria ceia. Só o meu, só o eu. E aí, às vezes, a gente, quando olha para o todo, a gente dá o que quiser, o que sobra. Mas se eu pensar, não, ali vai ser para mim também, aí eu levo melhor. Eu levo melhor e quero usufruir disso. Apóstolo Paulo
falando sobre o egoísmo do povo de Deus naquela situação, naquele contexto de ceia e na mesa. Só que aí chega uma outra porção que o apóstolo Paulo faz algo massa, que eu achei interessante pra caramba, a partir do verso 23. Ele vai falar sobre a mesa oferecendo a base para uma nova família. Aí é legal. Primeiro que ele começa falando sobre a centralidade da cruz, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha que interessante, o apóstolo Paulo primeiro relata o contexto e a situação da igreja de Corinto. É ruim, cara, é negativo, não é legal. Vocês se reúnem não pela ceia do Senhor, mas pela sua própria ceia. Vocês se reúnem não pensando no outro, mas para se embriagar enquanto o outro passa fome. Aí agora o Paulo está falando que esses relacionamentos quebrados podem ser redimidos. Como? Com o Evangelho, com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paulo traz a centralidade da cruz para a possibilidade de redenção. Ei, preste atenção, ó. O Paulo aqui, ele não faz um sermão moralista. Ah, você pode, você não pode. O Paulo aqui não dá um conjunto de regras. Ó, está aqui, siga isso. Não. O que o Paulo está fazendo aqui é simplesmente dizendo: é a cruz de Cristo, é o sacrifício do Senhor, que nos leva a compreender a importância da mesa para a criação de uma nova família. Ele diz que o corpo de Jesus foi partido na cruz para que as divisões e os partidos dentro da igreja ou dentro daquela situação fossem unidos, tornassem apenas um. O cálice, como diz o próprio texto, representa a nova aliança no sangue de Jesus. Mas olha o 26 aí, ó, o verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo convoca a igreja a não viver isoladamente. Sempre que estiverem reunidos, sempre que estiverem preparados em comunidade, estejam se relacionando, comam, bebam e façam isso para celebrar o sacrifício do Senhor Jesus. Anunciem a morte do Senhor Jesus. Uma vez não, até que ele venha. Que isso seja sempre, que isso seja contínuo. E isso exige humildade, e isso exige entrega, e isso exige doação. Meus irmãos, é óbvio que vocês já perceberam, mas o Evangelho exige exatamente isso: doação, entrega e humildade. Não adianta eu usar as minhas potencialidades, as minhas qualidades, para viver um evangelho do meu jeito. Ah, mas eu sou isso, então os outros têm que me seguir. Ah, mas eu sou aquilo, então eles precisam me obedecer. O evangelho exige doação, entrega e humildade. E o Paulo vai falar ainda sobre colocar todo mundo no mesmo nível. Colocar todo mundo no mesmo nível. Porque ele vai dizer que o evangelho redime o povo, redime a cada um de nós, deixando todos lá embaixo, como pecadores que precisam de redenção. Eu sou um pecador necessitado. Ele iguala, nivela todo mundo por baixo. Porém, não só isso, o evangelho também nivela todos por cima. Como? Como filhos amados de Deus. Como filhos amados de Deus. De novo,
na mesa do Senhor, não existe espaço para orgulho. Na mesa do Senhor, não existe espaço para superioridade. E basta olhar para o nosso meio. Nós percebemos pessoas com status, com social, com alguma situação que poderia exercer essa condição. Mas percebem que a partir do Evangelho, o orgulho e a superioridade é desfeito. O nivelamento está por baixo como pecadores necessitados. Todos nós, não há exceção. Ao mesmo tempo, o nível alto é de filhos de Deus amados. Paulo continua no terceiro ponto, na terceira porção, falando sobre, isso aqui é massa demais, sobre o autoexame. Esse autoexame exige de mim e de você discernir o corpo de Cristo. Gente, que massa essa parte. Indignamente, Paulo vai falar aqui no versículo 27, indignamente, portanto, todo aquele que comeu o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Isso aqui se refere muito mais do que ao meu mérito pessoal. Tipo assim, não é a minha perfeição. Ele não está falando aqui indignamente, não está falando da minha perfeição, dos meus méritos, não está falando da minha condição sem pecado, da minha condição, eu já estou ok para poder servir ou para poder ceiar. Até porque, se eu for depender da minha perfeição, se eu for depender da minha condição, eu não vou ter capacidade. Eu vou me examinar e sempre vou dizer, continuo indigno. Não só eu, você também. Mas aqui, olhando para o contexto, Paulo está falando sobre a nossa atitude sem amor. A nossa atitude sem olhar para o outro. Aquilo que ele acabou de falar nos versículos anteriores, esse desamor, ou esse desinteresse, ou essa indiferença que o apóstolo cita nos versículos anteriores, como, por exemplo, a falta de compaixão com o outro, a maneira como eu trato o outro, a maneira como eu lido com a situação do outro. Indignamente, não só na minha condição, mas também, ou não só na minha condição interior, mas também na condição como eu trato o outro. Percebe isso? Será que... Eu vou chegar lá. Versículo 29, olha só. Versículo 29, depois volto para o 28, certo? Porque essa é a parte mais sensacional. Versículo 29. Discernir o corpo. Discernir o corpo. D.A. Carson, teólogo, em conformidade com Gordon Fee, ele fala um negócio interessante. Esse discernir o corpo é óbvio, falando do corpo de Cristo, sacrifício de Cristo na cruz, mas também discernir o corpo enquanto igreja. Significa reconhecer a igreja como o corpo de Cristo. Quando você vem para cá, para discernir o corpo, não é somente aquele que foi pregado na cruz para nos salvar, mas é esse espaço aqui. Será que eu venho para cá entendendo que somos o corpo de Cristo? Ou viemos para cá, ou a gente vem para cá só para participar de mais um momento, onde eu me apresento diante de Deus? Discernir o corpo é olhar para esse povo e falar, meu Deus, quanto privilégio. Fabiana falou que é algo lindo. Quanto privilégio. É o corpo de Cristo. Estava em Portugal, estava na Suíça, estava no Timbó. Não, Timbó não, né? Estava não. Aratuba, não, Palmácia. Corpo de Cristo, meu povo. Corpo de Cristo. Mas quando eu chego aqui, olhando só para mim, só para a minha condição, examine-se por homem a si mesmo, só eu, está errado. O texto nos convida, a mesa nos convida a compreender e discernir o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos juntos no mesmo pacote.
Nós estamos juntos na mesma história. Existe um esqueleto e nós, enquanto membros, músculos, órgãos, a gente compõe esse corpo, a gente faz esse corpo. Vai muito além de lembrar do sacrifício, que é importante. Paulo fala, o Senhor Jesus fala, mas também, quando Paulo apresenta para a igreja, mostrando esse contexto, ele fala, também discernam o corpo enquanto igreja. E ele vai falar mais na frente sobre, quando eu ignoro isso, eu atraio o quê? Juízo. Quando eu ignoro o discernir do corpo, eu trago o juízo. Então é fundamental, é importante para a gente. Versículo 28, isso aqui eu acho... Versículo 28. Olha o que o Paulo fala. Olha a importância do autoexame. Olha por que isso acontece. Verso 28. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia não é, e nem nunca foi, um momento individual. Não é. Não é um momento individualista. Não é um momento onde eu estou ceando. A Santa Ceia é coletiva. A Santa Ceia é para o corpo. A Santa Ceia é para a igreja. De forma que não existe a possibilidade de eu ceiar. Eu vou ceiar em casa sozinho, não dá. A ceia do Senhor é com a igreja, é com o corpo. Exceções existem, obviamente, quando alguém está enfermo, mas mesmo assim vai alguém. É a ceia do Senhor. Por isso que o examine-se o homem a si mesmo, não é simplesmente um olhar místico para dentro de mim e falar, como é que eu estou diante de Deus? Não é. Não é somente isso. É olhar examinando a mim e perguntando, como eu estou diante do meu irmão? Será que eu deixei de perdoar? Será que eu não liberei perdão? Será que eu estou fofocando mais do que abençoando? Será que eu estou ajudando, contribuindo mais do que, sei lá. Será? Então, quando você for se examinar, quando você for olhar para dentro de si, ok, reconheça as suas falhas e seus pecados, reconheça. Mas também reconheça o quão você está errando e falhando com o outro ao seu lado. O quão você está deixando de fazer, celebrando com o outro. Examine-se, pois o homem a si mesmo é muito mais do que um olhar para dentro de si, um olhar individualista. É olhar para o outro, fechar os olhos, mas olhando para aquilo que você deixou de fazer para com o outro, ou aquele perdão que você deixou de liberar. E a quarta parte que o texto nos traz, versos 33 e 34. 33 fala assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. É legal porque a gente quer complicar, quer tornar complexo o Evangelho. Mas o Evangelho é simples, sim ou não? Paulo está dizendo, ei, a conclusão de tudo isso que eu estou falando para vocês, a conclusão de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, Paulo dizendo para os coríntios, tá? Os coríntios. Vai desaguar, vai chegar, vai se encontrar numa ordem clara, simples e direta. Esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Paulo podia falar o seguinte, ei, vamos fazer 7 semanas de não sei o quê. Vamos pular 7 fogueiras. E não é no São João. Paulo podia inventar um monte de coisa. Paulo estava, ei, mas faz o seguinte. Esperem uns pelos outros. Porque o Evangelho, ou o amor cristão, ele vai ser válido, ele é válido na paciência, no amor, na compreensão, na consideração.
Não é fácil. Eu sei que tem gente que é chato mesmo. Difícil. Não sei se eu digo. Vai dizer não. Não, dizer não. Pode ser. Não. Pode ser tu. Paulo está dizendo, cara, o serviço contra o individualismo é esperar. Esperem uns pelos outros. Pare de olhar só para si. Vou comer, vou logo, estou atrasado, tem que fazer. Calma. Vamos olhar como corpo. Vamos olhar como igreja. Esperar pelo irmão é um ato também de humildade, ou não? Valorizar o outro é um ato. Ontem eu esperei o Araújo, foi muito. Fiquei com raiva, mano. Mas como eu fiquei até 3 horas da manhã orando, estudando a palavra, eu te perdoo. Não, tu me perdoa. Sei lá como é que... Eu esperei, mas... E se não fosse a Leda, não tinha chegado não, viu? É porque a Leda era só cutucando ele. Gente, o serviço humilde, ele vai... Essa atitude humilde, ela vai acolher. Ela vai movimentar a igreja, o corpo, a comunidade. E isso vai destruir o individualismo. Quando eu olho para a ceia, olho para a mesa como algo para além de mim, eu consigo destruir o individualismo. Agora, para concluir, a mesa do Senhor é o espelho dos nossos relacionamentos. A mesa do Senhor é o espelho dos nossos relacionamentos. Eu não estou dizendo aqui que tudo será maravilhoso, tudo é lindo. Fabiana também falou aqui, tem falhas, cara. Tem mais falhas do que defeitos, ou mais falhas do que qualidades. Tem mais defeitos do que qualidades. Mas se eu for ficar procurando isso, eu sinto dizer, nós vamos encontrar. Eu tenho que olhar para as coisas boas, do Raimundinho, do Júnior, do Lucas, Ramsés, olhar para as coisas boas. Olhar para a igreja como um todo e perceber, cara, que coisa linda. É isso que o Fernando, ou os Fernandos, também uns 15 aqui, né? Ei, aqui tem mais Fernando do que pastor, não tem? Tem. Vem uns 15 Fernando. É massa o que os Fernandos estão fazendo aqui, cara. Né? Olhar para as coisas boas e positivas. Até porque é impossível ter comunhão, é impossível se aproximar de Deus, é impossível estar diante de Deus sem ter esse relacionamento com os irmãos, cara. Nós precisamos um dos outros. Alguém já disse certa vez que a salvação é individual. É individual. A Bíblia vai dizer, né? Mas o cristianismo, ele é coletivo. Eu preciso do outro. Você precisa de mim. Coitado, né? Eu preciso de você. Isso é o evangelho, isso é o cristianismo. Se eu não buscar em ti, Rômulo, se eu não buscar em vocês um auxílio, um suporte, a igreja estará em ruína, porque nós sustentamos a igreja. Eu sei que é o Deus Todo-Poderoso que diz que as portas do inferno não prevalecerão, mas Ele usa você, levanta você. Somos uma família redimida pelo sangue de Jesus. Deixa eu aplicar, somente 3 aplicações, é bem rapidinho, que eu quero cear e examinar a mim mesmo. Primeira aplicação, para a ICHJ. Primeira aplicação para a ICHJ. A gente foi para um retiro ano passado, de casais, que foi lindo, que esse não vai ter de novo, mais lindo ainda, tem 3 vagas ainda. E o pastor Paulo Maurício, ele ministrou um negócio, né? Olha para o lado, olha para trás, olha para cima, olha para... Cara, hoje, na nossa aplicação é isso. Vamos olhar para os lados. Olhar para os lados. Olhar para o outro. Olhar o quão eu estou pecando com o outro. Vamos celebrar a ceia do Senhor, não olhando para mim, mas olhando para o outro, ou como eu estou agindo diante do outro, olhando para o Júnior, para a Mirelle,
olhando para o Rômulo, também tem um monte de Rômulo aqui, como uma família que Deus me deu, cara. Nós somos uma família que Deus te deu, né? Nós somos uma família, João Neto, Aluíris, Abimael, que Deus te deu, cara. Então vamos olhar para o outro aqui, esse espaço, como uma família, olhando para os lados. Segunda aplicação, uma iniciativa de reconciliação. Dá um primeiro passo para a reconciliação. Agir em busca da reconciliação. De repente o Espírito Santo traz à sua mente alguém que você agiu errado, que deveria ter perdoado, que teve um relacionamento quebrado, mas que por algum motivo você não deu esse passo, não foi em direção a este irmão ou essa irmã. Então, uma aplicação, um desafio é, hoje, não deixe para amanhã não, hoje, procura esse irmão, procura essa irmã, e tenta a reconciliação. Vamos redimir esses relacionamentos. O Espírito Santo te lembra pessoas que você feriu ou que foram feridas por você. Vamos buscar essas pessoas, pedindo perdão, liberando o perdão, recebendo o perdão sincero. Não porque o pastor está pedindo, não porque é Santa Ceia, mas com sinceridade. E a terceira aplicação, para toda a igreja também, é que a gente consiga, isso é um desejo meu, tá? É que a gente consiga também marcar a nossa comunidade. Meu desejo é que a nossa igreja, nossa comunidade, nossa ICHJ, seja conhecida não pelas façanhas individuais, não pelo desempenho individualista, que nós sejamos conhecidos pela forma poderosa, preciosa, como nos amamos. De nada adianta, 1, 2, 3, ser conhecido e reconhecido, ter desempenho extraordinário, se a igreja não é conhecida como uma igreja que ama, se a igreja não é conhecida como uma igreja que espera uns pelos outros. De forma que a ICHJ perceba uma mesa e uma família redimida pelo sangue de Jesus. Amém.